Oba, tudo bem? Pera aí, um momento. Pessoal, tô arrumando aqui a estação de trabalho, pegando aqui óculos, caneta, né? Estamos fazendo a arrumação aqui. O carro tá passando na rua agora. A gente vai gravar aqui para vocês vários vídeos durante esses nossos encontros aí. E vamos começar aí com um vídeo falando como ler um texto do zero, do nada, sem saber nada, como ler um texto em língua espanhola. Então aguardem aí. Na sequência vocês terão esse vídeo ou esses vídeos, acho que a gente vai cortar em várias partes para não ficar muito grande o arquivo, né, para melhorar aí para vocês, mas vamos trabalhar aqui com vocês em língua espanhola. Eu não falei o meu nome é Adinoel Sebastião, eu sou professor de língua espanhola, atuo aí como professor do Estratégia Concursos, tenho ajudado aí vários concurseiros nessa caminhada até a aprovação. O pessoal mais antigo me conhece lá do Fórum Concurseiros. Eu tenho um site pessoal, adnoel.com, estou na internet, estou no Instagram, estou agora no Telegram também. Então a gente vem trabalhando aí há vários anos, né, com os concurseiros, ajudando o pessoal a entender a língua espanhola, que é muito simples, não tem nada de muito difícil, né? Desde que você sente e estude. Isso vale para a língua espanhola, para a língua portuguesa, para direito administrativo, direito constitucional, né? E assim por diante, ok? Então fiquem com a gente aí e aproveitem aí essa dica de hoje, essa nossa conversa em que nós vamos falar para vocês como ler um texto em língua espanhola não sabendo nada, ok? Aguardem aí. Pessoal, muitas pessoas chegam até nós e perguntam assim: como que eu leio um texto em língua espanhola? Basicamente a pergunta é essa daqui, ó. Como ler um texto em língua espanhola? Então as pessoas fazem inscrições para concursos, para o vestibular, para o Enem, escolhem a língua espanhola por achar que é mais simples, e realmente é mais simples, mas não estudam, então ficam desesperadas, vai chegando ali o momento da prova e ela não estuda nada. E ela precisa ter uma noção do que está escrito na prova para tentar responder alguma coisa. Esse não é o caminho correto. O caminho correto é estudar, né, ter um tempo para estudar a língua espanhola, porque se você te reservar um tempo, fizer aí um plano de estudo bacana, você vai chegar na prova e acertar todas as questões. Aqui nós vamos passar ferramentas de como ler um texto em língua espanhola para quem nunca pegou um texto para ler, para quem está saindo do zero. Então vamos começar aqui do zero, né? E vamos tentar passar para vocês, vamos passar para vocês, né, ferramentas que ajudarão a entender um texto em língua espanhola. Então acompanhe aí na tela e nós vamos começar aqui a trabalhar com essas ferramentas, ok? Bem, para entendermos um texto em língua espanhola, a primeira coisa a fazer é termos um texto, né? Então vamos pegar um texto, vamos aqui para a tela, né? Vamos pegar aqui um texto que a gente separou aqui, ó. Esse texto aqui é um texto de uma prova do Enem, a prova do Enem de 2019. Esse texto aqui foi utilizado para criar uma questão lá no Enem. Como que a gente trabalharia esse texto se a gente está começando do zero, tá? Então a primeira ferramenta que a gente coloca aqui para vocês, né? A gente vai colocar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. A primeira ferramenta seria trabalhar aqui, ó. Vou colocar na cor que eu vou utilizar aqui, ó. A cor verde, tá? Seria trabalhar com palavras iguais. Estou escrevendo aqui, vocês estão vendo aí do lado, né? Então, trabalhar aqui, ó, com palavras iguais. Então, pegando o meu texto aqui, voltando para o texto, ó. Então, eu tenho um texto, e nesse texto de língua espanhola, com certeza eu vou encontrar muitas palavras iguais às palavras da língua portuguesa, ok? Então, a primeira ferramenta de trabalho é vocês pegarem um texto, né? Imprimam o texto ou no tablet de vocês, olhem para o texto, mas não se preocupe com a leitura nesse momento. Neste momento, a gente vai marcar somente as palavras iguais. Para facilitar o nosso trabalho, né, a gente verificou aqui que o texto ele tem aqui um título, ok? Tem aqui o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo e o título aqui, ó, e a fonte do texto, melhor dizendo, tá? Então a gente dividiu esse título em partes para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então vamos passar aqui, ó, para o título do texto.
No título do texto, nós vamos procurar palavras que sejam exatamente iguais às palavras da língua portuguesa. Então, vamos olhar aqui para o título do texto. Começando aqui, ó, eu já vejo esta palavra aqui, ó. Esta palavra aqui, ela é um nome próprio, tá? Sendo um nome próprio, a gente não faz nada com ela, porque a gente não precisa traduzir esse nome próprio, ok? Então, a gente fica com ela dessa maneira. Vamos procurar aqui, né, olhando aqui para o título, ó, encontrei aqui a palavra que, ó. Então, eu marco ela aqui, só marco por enquanto. Vou caminhando aqui, ó, acho a palavra como, ó. Só que eu não marco a palavra como. Por quê? Porque ela não é exatamente igual à palavra como da língua portuguesa. Notem que aqui ela tem um acento. Então, a gente não faz nada com ela por enquanto. Vou caminhando aqui, ó, encontro a palavra era. Encontro a palavra mundo. E encontro a palavra internet. A palavra internet já faz parte da língua portuguesa, do nosso cotidiano. Então, a gente marca ela como uma palavra igual. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento? A gente pega o texto e marca todas as palavras iguais, ok? Vamos fazer isso, né? Ah, professor, mas tem palavra igual que pode não significar a mesma coisa que no português? Não, a gente não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos apenas marcar as palavras iguais. Então, vamos aqui para o primeiro parágrafo do texto. Vamos marcar todas, né? Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho o nome próprio, né? Que eu não vou me preocupar com ele agora. Aqui encontrei outro nome próprio, ó. Então não me preocupo com ele agora. Eu deixo marcado aqui, ó, na cor de palavra igual. Não encontrei nenhuma palavra igual aqui nesse primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo do texto. Olha aqui, ó, encontrei era novamente. Encontrei de e encontrei rápido, ó. Então, ó, era de rápido. Já entendi alguma coisa do texto, né? Vamos aqui, ó, a palavra de, caminhando aqui, a palavra era novamente, a palavra mundo e a palavra internet. Ok. Vamos agora, então, para o segundo parágrafo do texto. Então, já começo aqui, ó, encontrei, ó, idealistas, impacientes, preparados, o de novamente, ó, o de novamente, o viajar, o mundo, por aqui também é exatamente igual, o de novamente, ó, universidades, exatamente igual, o de, empresas. Então, marcamos aqui o terceiro parágrafo do texto. Vamos para o último parágrafo aqui. Então, vamos caminhando aqui, ó. O se é igual, o de, o este, o tipo, o de, o que, todo, ó. A, vez, aqui o a novamente. Ó, notem aqui que muita gente confunde aqui, ó, a palavra interessante é uma palavra parecida, não é exatamente igual ao português, porque em português a palavra interessante tem dois S's. Na língua espanhola, guardem essa informação, não existem palavras com dois S's, ok? Vamos continuar aqui então. Continuando aqui embaixo, encontrei o para, encontrei o que, ó, encontrei vida, ó, formar, parte de algo grande. Notem que eu já tenho aqui, ó, uma pequena frase, formar parte de algo grande, ó. Vamos caminhar aqui, ó, cambiar, né? Que é mudar, ó, mundo, o que aqui, ó, novamente. Isso. Então, nós marcamos aqui no texto todas as palavras iguais, ok? Vamos voltar aqui, ó, para verificar. Ó, marcamos no texto, então, todas as palavras iguais. Então, palavras iguais seria a nossa primeira ferramenta para entender um texto, ok?
qual seria a nossa segunda ferramenta para entender o texto? A nossa segunda ferramenta para entender um texto é trabalhar com palavras parecidas. Então a gente vai marcar no texto todas as palavras parecidas. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos aqui, ó, vamos pegar a nossa segunda ferramenta aqui, ó, marcar na cor azul e vamos colocar aqui, ó, palavras parecidas. Então a gente vem para o texto aqui, ó. Vamos pegar aqui o título do texto e marcar as palavras parecidas, ó. Esse assim aqui, ó, é muito parecido com o nosso assim, né? Ó, assim. Tá, ó. Aqui eu tenho uma palavra parecida com a palavra geração, generación, geração. Então, nós vamos marcar essas palavras que são parecidas. Para alguns, né, algumas pessoas vão encontrar mais palavras parecidas, outras menos. Tudo depende aí do conhecimento do português, porque o português também, conhecer a língua portuguesa também ajuda bastante a entender a língua espanhola, ok? Vamos marcar então aqui as palavras parecidas, ó. Então, essa palavra aqui, ó, é parecida com recorda, né? Parecida com o nosso como, né? A diferença aqui é o acento, ok? Aqui são só essas duas palavras parecidas. Vamos aqui para o primeiro parágrafo do texto, ó. Então eu tenho aqui parecido com alguns. Eu tenho parecido com geração, palavra parecida com geração. Aqui, ó, também eu tenho o nome próprio, tá? Tá vendo esse Y aqui, ó? É o nome da letra, tá? E vai se formar um nome, vocês vão notar. Então, esse Y aqui em maiúsculo é um nome próprio, tá? Aqui, ó, eu tenho a palavra outros, né? Que é o nosso outros, né, do português. Então, aqui, ó, parecido com geração novamente. Parecido com milênio, né? São essas aqui. Vamos procurar no próximo parágrafo, ó. Nasceram, parecido com nasceram, parecido com cresceram, parecido com o nosso em, ó. Mas vamos deixar eles sem marcar por enquanto, que a gente vai fazer um trabalho diferente com eles, tá? Aqui, novas tecnologias, ó. Isso aqui é parecido com o nosso quase, né? Quase, né? Quase, ó. Tá? Ó, recordam, parecido com o nosso recordam, parecido com o nosso como. Ok, vamos para mais um parágrafo, ó. Parecido com o nosso estão, com o nosso bem, palavra bem, a palavra academicamente, né? O advérbio academicamente, ó. Muitos é o nosso muitos, né? Também é parecido, tá? Aqui, esse ano aqui é parecido com o nosso ão, ok? Oportunidade, ó. Idade, ó. Estudar. Melhores aqui, ó, parecido com o nosso melhores, né? Bem parecido, né? Vamos só anotar aqui, ó. Trabalhar, ó, parecido com o nosso trabalhar. Parecido com o nosso multinacionais, com o nosso estrangeiras, ok? Vejam quantas palavras parecidas nós encontramos. Vamos aqui para o último parágrafo, ó. Geração. Parecido com o nosso compõe, né? Ó. Personas, parecido com o nosso pessoas, né? Ó, parecido com o nosso querem. Ó, estão. Parecido com o nosso dispostos, né? Ó. Aqui, trabalho. Parecido com o nosso trabalho, parecido com o nosso pouco, parecido com o nosso interessante, ó. Parecido com o nosso rotineiro, né? De rotina, ó. Querem. Coisas, né? Ó. Parecido com o nosso boas, né? Esse luego aqui, ó, é o nosso logo ou nosso depois, tá? Ó, o querem aqui novamente, né? Vamos trabalhando aqui, ó, história,
viver, né? Parecido com o nosso viver, ó, parecido com o nosso interessante, parecido com o nosso crescer. Esse lês aqui, ó, parecido com o nosso lês, tá? Marquem aí. Ó, rodeia, né? Parecido com o nosso rodeia. Ganhar dinheiro, ó. Tudo parecido com o nosso aqui. Essa palavra aqui, ó, vou até puxar aqui do lado. Muita gente vai pensar assim, ah, é o solo, é o chão, é de pisar, tá? Não, esse solo aqui, ó, eu já vou anotar aqui para vocês terem anotado aí, ó. Esse solo aqui, ó, ele pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio, tá? Como adjetivo, ele vai ter o sentido de único, de subespécie, sozinho, só, tá? E como advérbio, somente, unicamente, ok? Então vejam aqui, nós marcamos agora todas as palavras parecidas. Se vocês olharem aqui, ó, eu já tenho como entender alguma coisa do texto, né? Apenas marcando palavras parecidas e palavras iguais, ó. Por exemplo, começando aqui em cima, eu tenho, ó, geração se compõe de este tipo de pessoas que querem tudo de uma vez. Então, notem que você começa a compor o entendimento do texto a partir de palavras iguais e a partir de palavras parecidas. Então, nós temos duas ferramentas de trabalho. Já vamos para a terceira. Muitas pessoas ou muitos alunos, quando a gente começa a trabalhar dessa maneira, falam: ih, professor, isso não funciona não, esse negócio de ficar marcando dá muito trabalho, dá muita mão de obra, eu não vou fazer isso não. Realmente dá um trabalho no início, porque quando a gente está saindo do zero, a gente não sabe nada. Então a gente tem que começar tijolinho por tijolinho, né? Então a gente trabalha com palavras iguais, marca tudo no texto. Palavras parecidas, marca tudo no texto. É claro que no começo a gente não começa com um texto de uma página, 2 páginas. A gente começa com parágrafos. Pega um parágrafo, marca as palavras iguais, marca as palavras parecidas e depois vamos para a nossa terceira ferramenta aqui na tela, ó. Então, a nossa terceira ferramenta são palavras, né, que aparecem em quase todos os textos, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, com artigos da língua espanhola. Se escrevem assim, ó, artículos. Então, na língua espanhola, nós temos artigos como na língua portuguesa. E para que servem os artigos? Servem para determinar ou indeterminar substantivos, ok? Basicamente é isso, eles acompanham o substantivo. Basicamente, essa é a função dos artigos na língua espanhola e na língua portuguesa, ok? Então, olhem aqui quais são os artigos da língua espanhola. Então, eu vou ter aqui, ó, o artigo masculino, o artigo feminino, vou colocar aqui do lado o plural do masculino, o plural do feminino, tá? Esses seriam os determinados, tá? Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Então, una, unus e unas, ok? O que eu quero que vocês façam aqui, vou marcar aqui embaixo aqui o lo. Quando vocês olharem para essas palavras dentro do texto, entendam aqui como o, el, entendam como o lá, entendam como a. O los, entendam como os, e o las, entendam como as, ok? Entendam como una, entendam como uma, unos, entendam como uns, e unas, entendam como as, ok? E esse lo aqui é o artigo neutro da língua espanhola, mas entendam como o. Não vamos entrar em detalhes agora, que não vem ao caso. Então, essas são as palavras que vocês devem marcar no texto, né? Uma das palavras que vocês devem marcar no texto como terceira ferramenta, tá? Vamos acrescentar mais palavras aqui que a gente vai trabalhar na terceira ferramenta. Vamos trabalhar aqui, ó, com preposições, tá? Vamos colocar aqui do lado, ó. Vamos colocar aqui mesmo. Vou colocar em vermelho, né? Preposições. Tá? Então, essas preposições aqui, ó, vocês vão encontrar muito dentro do texto. A preposição a preposição de, a preposição em e a preposição sim. A gente pode incluir aqui o hasta e o hacia,
que são preposições um pouco diferentes do que a gente tem aqui, mas a gente encontra bastante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando vocês encontrarem A, entendam A. Quando vocês encontrarem D, entendam D. Quando vocês encontrarem em, entendam em. Quando vocês encontrarem sim, entendam sem. Não é o nosso sim de afirmação, tá? É o sem de não ter nada, sem alguma coisa, tá? O hasta você pode traduzir como até. E o hacia, vou colocar aqui embaixo, você pode traduzir como em direção a ou em relação a. Entendam assim que fica tranquilo dentro do texto. Além de preposições, né, dessas preposições, nós vamos encontrar os seguintes advérbios aqui, ó, que eles aparecem bastante. Vou colocar aqui embaixo, ó. Advérbios, tá? Estou fazendo as anotações aqui em espanhol, tá? Então, por isso que advérbios aqui, vocês não vão ver advérbios com acento, tá? Ó, então, eu tenho aqui o no, que é o nosso não do português, e o si, ó, SI, acento aqui, ó, que é o nosso sim, ok? Então, essas palavras vocês vão encontrar bastante dentro do texto também. Além dessas palavras, nós temos conjunções. Além de preposições e advérbios, nós temos conjunções. E essas que eu vou anotar aqui, ó, elas aparecem aos montes, tá? Então, quando vocês encontrarem um Y aí, é a conjunção I da língua espanhola. Entendam como E. O E é o nosso E, a letra O não está perdida dentro do texto, ele é uma conjunção, é o nosso OU, e a letra U também não está perdida dentro do texto, é a nossa conjunção OU também, tá? Então, ó, artigos, preposições, conjunções e advérbios, isso vão aparecer aos montes dentro do texto. Também nós temos aqui algumas formas verbais, vou anotar aqui, ó, que aparecem bastante. Ó, formas e que podem ajudar aqui, você sabendo o que significam essas formas aqui, ó. Som, ceia, ian, ai. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai traduzir, entender esse yes aqui como nosso esse som como nosso são, ceia como nosso seja, esse an aqui como nosso ão, do verbo, e esse ai aqui como nosso a, ok? Então, essas palavras, né, seriam a nossa terceira ferramenta no trabalho de leitura e tradução. Então, a gente marca todas as palavras iguais de um texto, depois volta, marca todas as palavras parecidas, e depois vocês voltam marcando artigos, esses advérbios que nós passamos aqui, preposições, essas formas verbais, essas conjunções. No final, se sobrar alguma palavra, serão poucas, né? Se sobrar, serão poucas que você teria que dar uma olhada aí no dicionário para saber o significado da palavra, ok?